Pai seja convosco, meus irmãos, que Deus venha abençoando cada um de vocês, que o Espírito Santo permaneça na vida de todos, livrando de todo mal, protegendo, libertando, curando. Deixar uma palavra para a meditação de vocês e que essa palavra venha tocar o coração, que ela seja eficaz e que muitas outras pessoas também sejam tocadas. A palavra de hoje está lá em Lucas 21, do 54 ao 60. E diz assim: Então prenderam, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguiu à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor, Pedro sentou com eles. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um dele. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Enquanto Pedro falava, ainda um galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pedro lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: Antes que o galo cante, hoje, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Muitas vezes acontece no dia a dia, acontece com cada um de nós, por meio de dificuldades, por meio de coisas que acontecem ou que deixam de acontecer em nossas vidas, a gente nega Jesus, né? Como Pedro aqui negou ele 3 vezes, porque ele estava sendo, ele estava sendo perseguido, né? Estava sendo imprensado, estava sendo julgado por Jesus ali a ser crucificado. Então Pedro estava numa situação muito desconfortável e negou a Jesus por essa situação. E como aconteceu com Pedro, acontece com cada um de nós. Quantas vezes, por meio da dificuldade, a gente não nega a Jesus? Quantas vezes, por meio de algo que está acontecendo, a gente nega a Jesus? Quantas vezes, até por tudo que está dando certo em nossas vidas, que está ocorrendo bem, que está indo bem, a gente esquece de Jesus? Muitas das vezes acontece com cada um de nós. Acontece comigo, acontece com você. Independente da situação, de momentos ruins, ou de algo que deixou de acontecer, que você esperava, você nega Jesus, você desiste, você esquece, do que Ele tem para você, do que Ele tem de melhor para cada um de nós. Então, mas uma coisa sabemos, que o que acontece quando nós saímos da presença de Deus, as coisas não são a mesma coisa. As coisas são mais difíceis. Muitos que conheceram Jesus, que conhecem a palavra, quando se desvia, quando se afasta, quando permite, que as coisas façam que se afastem de Deus, que se afastem. Quando chega lá na prova, quando chega no meio da dificuldade, vai ser como Pedro,
vai sentir aquela angústia, vai sentir aquele arrependimento, vai sentir aquela vontade de voltar para a casa do Pai, feito aquele filho pródigo, né, que saiu da presença do Pai, foi para o mundo, né, pegou tudo que ele tinha, a herança que ele tinha, tudo que o pai dele tinha para dar a ele. Saiu de sua casa, saiu da presença do Pai, foi para o mundo, usar tudo que ele tinha de bom, ele usufruiu no mundo. Gastou, perdeu, até o ponto dele chegar no fundo do poço. E lá ele se lembrou da casa do Pai. Muitas vezes acontece com pessoas que conheceram Jesus, que são cristãos, às vezes se afasta, né, por meio da dificuldade, se afasta por algo que esperava que acontecesse naquele momento, mas não aconteceu, né? Nega a Jesus. Até mesmo nos momentos bons, tudo fluindo bem, minha empresa está ótima, meu relacionamento, minha casa, meu trabalho, né? Então, até no momento bom, muitos esquecem de Jesus, esquecem de agradecer, esquecem de glorificar Ele. Então, do mesmo jeito que Pedro lá chorou amargamente, ele sentiu aquele arrependimento, aquele remorso, né, de ter negado a Jesus, de ter se afastado do caminho. Muitas vezes acontece com cada um de nós, se chegar ao ponto, às vezes chega ao ponto de muitos desistirem, muitos negarem, mas do mesmo jeito lá que Jesus foi e perdoou Pedro, ele é o mesmo Jesus de antes, é o de hoje, é o que te perdoa também. Então, se você se arrepender verdadeiramente, você será perdoado. Se você voltar os seus olhos para Deus, você será perdoado. Para isso você tem que se arrepender verdadeiramente, se arrepender de coração. Pois Pedro foi perdoado. Pedro prosperou na vida dele. Pedro foi abençoado. Então, o mesmo que aconteceu com Pedro, acontece com você. Pedro negou, a gente nega. Pedro se arrependeu, foi perdoado. E se a gente se arrepender, a gente seremos perdoados. A misericórdia de Deus não tem tamanho. Deus é misericordioso. Deus nos ama. Então, aconteceu lá, né, que ele negou a primeira vez, negou a segunda vez e negou a terceira. Quantas vezes cada um de nós vamos negar? Quantas vezes cada um de nós vamos esquecer? Quantas vezes cada um de nós vamos sair do caminho? Então, independente de quantas vezes você caia, de quantas vezes você esqueça, de quantas vezes você negue, só tenha uma certeza que Deus vai te perdoar se você se arrepender verdadeiramente, você se confessar para Ele, você se entregar para Ele, do mesmo jeito que o Pai perdoou aquele filho pródigo que estava perdido e foi achado. Ele voltou para a casa do Pai. Muitos estão afastados da casa do Pai. Ele se envergonhou lá, estava distante da casa do Pai, estava comendo comida dos porcos. E é o que acontece com a gente quando estamos muito distantes da casa do Pai, quando se afasta, né? Nós se envergonhamos tanto a ponto de não querer voltar. Mas é isso que o inimigo quer. Então, vamos ver o exemplo de Pedro, quando ele se arrepende e chora. Ele chora amargamente, né? Se arrependeu. Jesus perdoou, Jesus fez com que ele prosperasse.
Então a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Se a gente se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa cada um de quem se arrepende de coração, de quem se volta para o Pai, de quem volta para a casa do Pai. Ele não vai negar. Então vocês aí que estão afastados, vocês que estão frios, vocês que por situações vocês têm negado, né? Se arrependam, orem, voltem para a casa do Pai, pois Deus vai fazer com que você prospere, mas para isso você tem que ter o arrependimento e voltar para perto do Pai. Então, espero que essa palavra venha tocar o coração de cada um, né? Que muitos aí que estejam frios e negou Jesus, que se afastou, que voltem. Porque aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho. Então, espero que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um. Que Deus fortaleça, que vocês consigam, né, meditar, consigam orar, consigam clamar a Deus. E que permaneça firme, independente das situações. Que vocês continuem clamando, continuem agradecendo, continuem glorificando o nome do Senhor, independente das situações. Que Deus venha abençoando cada um de vocês e que essa palavra toque o coração de vocês. Que vocês compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra. Que tudo seja pela honra e toda a glória do Senhor. Amém.